Saudações a todos. Nós vamos buscar aqui no livro Luz no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, em que vários espíritos trazem a sua colaboração. Esse livro nasce de pedidos que fizeram a Emmanuel para que se buscasse leituras mais fáceis que pudessem fazer parte do Evangelho no lar, facilitando ali aquele momento em que a família se reúne em torno do Evangelho, mas com alguns apontamentos mais fáceis, né, que facilitasse. Então, ele até cita logo no início, ele chama de antecâmara, o Emmanuel, que é o organizador de tudo, né? Que é o espírito, o mentor ligado, que era ligado, né, ao Chico Xavier. Ele coloca: o culto do Evangelho em casa conta hoje com numerosos núcleos. Por que não escrevem os amigos desencarnados um volume particularmente dedicado a semelhante serviço? Então, eram pedidos que eram feitos através do Chico, né? E Emmanuel responde através do Chico, né? Então ele coloca vários pedidos. Queríamos um livro que nos desse algumas noções de lar e família à luz da reencarnação. Outro pedido. Realmente não temos por agora tempo bastante para despender com a leitura de um tratado religioso em nossas reuniões familiares, mas estimaríamos possuir um livro simples para estudos rápidos e independentes uns dos outros, no qual pudéssemos meditar as lições de Jesus conversando. E assim seguem ali os pedidos que Emmanuel coloca, e ele, no final, ele coloca: respondendo às solicitações dessa natureza, com que temos sido honrados por muitos amigos, reunimos os recursos da lavoura espírita evangélica de que se constitui esse livro para ofertá-los aos leitores amigos. E creiam todos eles, aliás, e creiam todos eles que assim procedemos, não porque sejam colhidos de merecimento nosso, mas por serem frutos, flores e sementes da seara do Senhor, lançados pela bondade do Senhor no solo de nossos corações. E ao fazê-lo, rogamos a Ele, o divino semeador, nos conceda força e diretriz, compreensão e discernimento para cultivá-los em nosso proveito, de modo a transformarmos a nossa área de ação em gleba de amor e luz para a vida eterna. Emmanuel, Uberaba, 18 de junho, 1968. Então, esse livro foi organizado por esta ocasião, e logo no primeiro capítulo, Emmanuel coloca a sua própria mensagem, né? Vem dele aqui o primeiro capítulo. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, através de tudo. Aliás, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta.
Então, ele está falando aqui dos benefícios quando praticamos o Evangelho no lar, isso melhora a harmonização entre todos. E quando isso vai se alcançando na medida em que nos entregamos verdadeiramente a este momento, não por um cumprimento de um hábito ou de um dever, mas já sentindo aquela oportunidade que é reunir-se com a família em torno dos ensinamentos de Jesus. Então ele diz que a observação impensada é ouvida sem revolta, a calúnia é isolada no algodão do silêncio, a enfermidade é recebida com calma, o erro alheio encontra compaixão, a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro deste paraíso, que alguns já estão edificando, porque o lar é uma construção, nós podemos ter uma casa que nos acolhe, muitas vezes muito bem estruturada, né? Mas às vezes é uma casa. O lar verdadeiramente ele vai sendo construído, né? Então, e aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros de romagem humana em todas as circunstâncias. O que ele coloca aqui é que essa prática, né, de alimentar-se do pão divino há de começar no lar. É muito triste se buscarmos, né, esse trabalho, né, de dedicação ao próximo, porque o próximo normalmente não são nossos adversários, não temos dificuldades de convívio, e no lar, na parentela, muitas vezes sabemos que temos aqueles reencontros que exigem de nós mais paciência, mais compreensão, mais devotamento, o exercício da prática do perdão. Então, sabemos de tudo isso, né? Assim que é composto o lar, para que ele seja verdadeiramente um lar onde todos tenham a oportunidade do crescimento, né? Então, um grupo mais afim acolhe para junto deles aquele que traz mais dificuldades de convivência, normalmente por questões até de criadas ali pelo grupo no passado, ou até mesmo, se não criadas pelo grupo, alguém que este grupo deseja acolher para ajudá-lo naquela escalada evolutiva. E então são questões que acontecem, mas é muito mais fácil nós distribuirmos sorrisos, isso é fato. É muito mais fácil distribuirmos sorrisos lá fora do que dentro do lar, né? Quantas vezes se ouve a expressão, nossa, esse não parece meu marido, né? Essa não parece minha esposa, né? Porque aqui não é assim. Então, são situações delicadas e o que ele aqui aconselha é que isso seja vivenciado no lar, né? Esse crescimento, essa busca desse crescimento íntimo através do estudo do Evangelho em família, além do estudo, evidentemente, diário, individual, né? É, mas é preciso que se solidifique no lar. Aí sim, ele vai se expandir, né? Aos outros ambientes dos quais fazemos parte. Continuando, não olvidemos assim os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar,
onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constitui o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Emmanuel. E vamos buscar hoje um dos textos. Resposta do Além. Esse texto foi escrito pelo irmão X. E ele diz: minha irmã. Ele está se referindo a alguém, irmão X, que é Humberto de Campos, né? O conhecido Humberto de Campos, que no plano espiritual continuou um grande escritor e se tornou como que um repórter do além, né? Nos trazendo ali suas crônicas, suas mensagens, que nos elucidam, nos esclarecem, nos confortam muito. Então aqui ele está se dirigindo a uma amiga que rogou para ele um conselho. Por isso que ele intitula A Resposta do Além. Então nós vamos ver que o livro é todo composto, é Luz no Lar, do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele é todo composto por exemplos vivos, né, de situações vividas pelas famílias, porque tudo isso vai nos ajudando a nos estruturar, a ajudarmos ali aos que compõem o nosso lar, né? Especialmente, aqui é uma ferramenta para esses momentos de reunião do culto do Evangelho no lar. Então, minha irmã, valho-me do correio do outro mundo para responder à sua carta, cheia de sensibilidade do seu coração de mulher. Pede-me a senhora o concurso de espírito desencarnado para a solução de problemas domésticos no setor de educação aos filhinhos que Deus lhe confiou. Então, o irmão X aqui está respondendo a uma carta que foi colocada ali para o Chico, né? Que ele tinha esse trabalho, ele recebia ali os pedidos, colocava impresso os nomes. E essa senhora, essa mãe, fez um pedido através de uma carta, contando a situação dela. E o irmão X responde: conforta-me sobremaneira a sua generosidade, entretanto, minha amiga, a opinião dos mortos esclarecidos na realidade que lhes constitui o novo ambiente será sempre muito diversa do conceito geral. O que ele está colocando é o que ele responderia como encarnado, seria totalmente diferente essas questões familiares que ele vai aconselhá-la, né? Seria muito diferente do que ele diz como espírito, né? A verdade que o túmulo nos fornece renova todos os preceitos que nos pautavam as atitudes. Aí no mundo, entrajados no velho manto das fantasias, raros pais conseguem fugir à cegueira do sangue. A cegueira do sangue é esse protecionismo, essa loucura exagerada que nós chamamos de amor, né? De orientadores positivos que deveríamos ser, passamos à condição de servidores menos dignos dos filhos que a providência nos entrega por algum tempo ao carinho e ao cuidado. Na Europa, trabalhada pelo sofrimento, existem coletividades que já se acautelam contra os perigos da inconsciência
na educação infantil entre mimos e caprichos satisfeitos, né? Porque houve uma mudança muito significativa de comportamento. A criança que era chamada desde cedo a colaborar, né? E de modo geral, pelo que a gente observa, elas cresciam mais preparadas, né, para enfrentar a vida. Aos poucos, tudo isso foi sendo cortado de uma forma exagerada, porque é preciso que a criança seja criança, mas é preciso que já da infância ela desenvolva hábitos salutares, né? Que ela tenha ali as suas responsabilidades de acordo com a sua idade, evidentemente, mas que ela tenha ali as suas responsabilidades para desde cedo ela acostumar-se que não estamos encarnados em férias, né? Então, conhecemos, por exemplo, diz o irmão X, um rifão inglês que recomenda: poupa a vara e estraga a criança. Mas na América, geralmente, poupamos os defeitos da criança para que o jovem nos deite a vara logo que possa vestir-se sem nós. Naturalmente que os britânicos não são pais desnaturados nem monstros que atormentam os meninos na calada da noite, mas compreenderam antes de nós que o amor para educar não prescinde da energia e que a ternura, por mais valiosa, não pode dispensar o esclarecimento, né? Eu estou me lembrando, ele está citando aqui o processo educativo na Inglaterra, né? E eu estou me lembrando que, claro que isso mudou, provavelmente mudou, mas há uns tempos atrás, aí, décadas, enfim, os policiais só usavam cacetete, né? Porque não havia necessidade de situações ali, no próprio estádio de futebol, né? Onde quer que fosse, não havia necessidade, né? As coisas foram mudando, com certeza. Mas é isso que ele está colocando. E por que está mudando tanto, né? Então vamos lá, são questões para irmos analisando. Não estamos mais no tempo da vara, né? Mas a educação tem que ser dada. Então, dentro do novo mundo, vamos buscar o que ele está falando, que o tempo vai se esgotar. Dentro do novo mundo, e principalmente em nosso país, as crianças são pequeninos e detestáveis senhores do lar, que aos poucos se transformam em perigosos verdugos. Enchemo-las de brinquedos inúteis e de carinhos prejudiciais, sem a vigilância necessária diante do futuro incerto. Lembro-me admirado do tempo em que se considerava herói o genitor que roubasse um guiso para satisfazer a impertinência de algum pequerrucho, traquinas, e muitas vezes recordo envergonhado a veneração sincera com que via certas mães insensatas a se debulharem em pranto pela impossibilidade de adquirir uma grande boneca para a filhinha exigente. A morte, todavia, ensinou-me que tudo isso não passa de loucura do coração. É necessário despertar alegria e acender a luz da felicidade em torno das almas que recomeçam a luta humana em corpos tenros e muita vez enfermiços. Fora a tirania doméstica subtraí-las ao sol, ao jardim, à natureza. Seria crime cerrar-lhes o sorriso gracioso com os ralhos inoportunos, quando os seus olhos ingênuos e confiantes nos pedem compreensão. Entretanto, minha amiga, não cogitamos de proporcionar-lhe a alegria construtiva, nem nos preocupamos com a felicidade real, viciamo-las simplesmente. Começamos a tarefa ingrata, habituando-lhes à boca as piores palavras da gíria,
incentivando-lhes as mãos pequenas à agressividade risonha. Horrorizamo-nos quando alguém nos fala em corrigenda e trabalho. A palmatória e a oficina destinam-se aos filhos alheios. Convertemos o lar, santuário edificante, que a majestade divina nos confia na terra, em fortaleza odiosa, dentro da qual ensinamos o menosprezo aos vizinhos e a guerra sistemática aos semelhantes. Satisfazendo-lhes os caprichos, dispomos-nos a esmagar afeições sublimes, ferindo nossos melhores amigos e descendo aos fundos abismos do ridículo e da estupidez. Fiéis às mais descabidas exigências, falhamos em 70% de nossas oportunidades de realização espiritual na existência terrestre. Envelhecemo-nos prematuramente, contraímos dolorosas enfermidades da alma e quase sempre só reconhecem alguma coisa de nossa renúncia vazia quando o matrimônio e a família direta os defrontam no extenso caminho da vida, dilatando-lhes obrigações e trabalhos. Ainda aí, se a piedade não comparece aos quadros de suas concepções renovadas, convertemo-nos em avós escravos e submissos. A morte, porém, colhe nossa alma em sua rede infalível para que nos aconselhemos de novo com a verdade. Cai-nos a venda dos olhos e observamos que os nossos supostos sacrifícios não representam senão amargoso engano da personalidade egoística. Nossas longas vigílias e atritos angustiosos eram apenas a defesa improfícua de mentiroso sistema de proteção familiar. E humilhados, vencidos, tentamos debalde o exercício tardio da correção. Absolutamente desamparados de nossa lealdade e de nossa previdência, por se manterem viciados pela nossa indesejável ternura, os filhos do nosso amor rolam vida fora, aprendendo na aspereza do caminho comum. É que antes de serem os rebentos temporários de nosso sangue, eram companheiros espirituais no campo da vida infinita, e se voltaram ao internato da reencarnação, é que necessitavam atender ao resgate junto de nós outros, adquirindo mais luz no entendimento. Não devíamos cercá-los de mimos inúteis, mas de lições proveitosas, preparando-os em face das exigências da evolução e do aprimoramento para a vida eterna. Deste modo, minha amiga, use os seus recursos educativos compatíveis com o temperamento de cada bebê, encaminhando-lhes o passo, desde cedo, na estrada do trabalho e do bem, da verdade e da compreensão, porque as escolas públicas ou particulares instruem a inteligência, mas não se podem responsabilizar pela edificação do sentimento. Em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Se a senhora, porém, não acreditar em minhas palavras, por serem filhas da realidade indisfarçável e dura, exercite exclusivamente o carinho e espere pela lição do futuro, sem incomodar-se com os meus conselhos, porque eu também, se ainda estivesse envolvido na carne terrestre, e se um amigo do outro mundo me viesse trazer os avisos que lhe dou, provavelmente não os aceitaria. Irmão X, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Vamos entrar no capítulo 8,
credibilidade social e cidadania. Conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia da sua moralidade. Esse é um trecho do Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Comunicação 21. Todos somos cidadãos universais com direitos divinos, e a reencarnação na Terra é a nossa participação democrática e ativa pelo bem da obra do Pai. Retornando ao planeta, além de laborar pelo crescimento pessoal, cooperamos com a colmeia social onde renascemos, lapidando paulatinamente a credibilidade. Credibilidade é aquilo ou aquele em que se pode crer. É o espírito da confiança abrindo espaços para a ação benfazeja e a colaboração espontânea. É o traço que nos promove a condição de herdeiros conscientes na obra de Deus e que nos enseja autoridade real uns perante os outros. Confiança, porém, é tecida pelos fios morais da conduta, que reflete a consciência em paz e harmonia. Brota nos corações em razão das expressões de fidelidade, retidão de caráter e amorosidade, qual se fosse um perfume da alma, que agrada a todos e os fazem sentir bem na companhia de quem o exala. Essa deveria ser a condição social de todo homem iluminado pelas verdades espiritistas nos campos sociais em que se encontra. O homem de bem, conforme a brilhante exposição de O Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ser o objetivo maior de todo espírita. Esse está no capítulo 17, item 3. No entanto, o orgulho, em suas variadas camuflagens, tem inclinado muitas almas desavisadas a outra espécie de atitude ante os chamados para o serviço nas coletividades de sua participação. Tomadas de ufanismo, esperam a atenção e o crédito alheio nas suas ideias externadas com certa dose de fanatismo, como se fossem em si mesmas depositárias de grande revelação, sentindo-se agraciados com a missão de converter. Ufanismo é uma palavra que define o orgulho ou a vaidade desmedida que temos de algo. Seria, portanto, um contrassenso guardarmos qualquer tipo de ufanismo com o espiritismo, considerando que a sua meta essencial é destruir o materialismo, fruto do orgulho e do egoísmo, e demonstrar aos homens onde se encontram seus verdadeiros interesses. Isso é de uma questão do Livro dos Espíritos, 799. Muitas mentes ainda se locupletam com as manifestações afetivas de orgulho em função da grandeza da doutrina, cultivando fantasias, originadas de velhos hábitos religiosistas de supremacia, disseminando concepções conversionistas para o mundo, como se a verdade fosse propriedade exclusiva dos domínios onde moreja, não distanciando muito dos gestos de catequese e louvor exterior. Detentoras de novos conhecimentos, auferidos na literatura doutrinária ou nas palestras esclarecedoras, surpreendem-se com a lógica e excelsitude das novas realidades, e logo sentem incontida necessidade de passar a outrem as belezas que presenciou. De forma alguma devemos repreender o gesto saudável de dividir o conhecimento espírita. Contudo, devemos estar atentos na forma como o fazemos. Estamos compartilhando algo que está sendo significativo e valoroso para nós, ou o que valorizamos mais para o outro? Esse ato, com feições de generosidade e amor, em muitos lances, é a clara manifestação de intenções partidárias de muitos corações, ainda afeitos ao religiosismo, acreditando que as respostas que lhes servem igualmente servirão para todos. Esse sutil ufanismo ronda as esferas doutrinárias quando se crê, com a melhor das intenções, que a revelação espírita é a única estrada de acesso
para a libertação do homem junto aos cativeiros das expiações terrenas. Semelhante concepção tem determinado uma ética de enclausuramento, que alimenta as expectativas de boa parte de companheiros de ideal, levando a crer que a sociedade necessita da crença espírita nos moldes em que a esposamos, caso pretendam livrar-se das dificuldades de todos os matizes e adquirirem a felicidade. Pregam felicidade e apontam rumos, aliviando o outro com a tese de que em espiritismo não se cobra valores financeiros pelos bens espirituais, incentivando a procura e a adesão, como se angariasse um fiel para a salvação, despreocupando em confortar as chagas e ser o mensageiro da doutrina em si próprio, para com aquele que sofre e necessita de arrimo. Essa ética de reclusão enseja uma quase alienação dos centros espíritas junto aos problemas sociais, porque destaca-se como vantajoso e correto que a sociedade busque o centro e não o inverso. Forma-se assim uma linguagem, um discurso estereotipado com sugestões derivadas dessa atitude ufanista, como a de solicitar ao novo frequentador que deixe a sua religião para poder frequentar a casa espírita, ou ainda que abdique de novenas e hábitos de adoração, por não condizerem com o estereótipo espírita. Ou mesmo na formulação de teses sobre karmas e mediunidade a desenvolver, como se fossem senhas de aceitação e batismo do novo aprendiz nas atividades doutrinárias. O Espiritismo se tornaria uma crença geral e não uma religião geral, asseveraram os sábios guias ao codificador, no Livro dos Espíritos, na questão 798. Por sua vez, Allan Kardec estabeleceu: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Isso está no livro A Gênese, capítulo 28, item 25. O papel do Espiritismo, fica bem claro, é secundar, ou seja, coadjuvar o movimento regenerador da humanidade. Grande decepção será pernoitar nessa exaltação excessiva, doutrinária, e acordar nas paragens extrafísicas decepcionados com a dura realidade de nossa condição espiritual, quando então será constatado que incontáveis almas vitoriosas e felizes jamais ouviram falar em Espiritismo, porque serviram única e exclusivamente à religião cósmica da caridade. Muito amaram. O amor é o movimento que nos importa acima de quaisquer princípios ou ideias. Credibilidade só pode ser adquirida pela alma que ama, e não por credenciais exteriores de adesão a grupos ou movimentos nos fins de semana. Mormente, nesse momento em que a Terra descortina novos horizontes para o incomum, o místico, o insondável, o tema espiritualidade tornou-se encantador, atraente, e o espiritismo está em evidência social nos cinemas ou novelas, jornalismo e revistas do mundo inteiro. Mas espiritualidade é tesouro de muitos povos e culturas em todos os tempos. Deter-se em comparar o espiritismo com tais escolas do mundo, ressaltando-lhe a grandeza e confinando tais conquistas evolutivas a paredes ideológicas seguidas de velhas posturas de conversão em massa, é vaidade e invigilância declarada. A renovação social surge da intimidade. Bem enfocou o Sr. Allan Kardec, o sociólogo da era do espírito, quando disse:
O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E essa madureza vem se operando ato contínuo, enquanto ficamos nas janelas de nossas agremiações, esperando que o mundo se converta ao Espiritismo, assemelhando-se à figura lendária Rapunzel, deixando crescer longas tranças de prepotência, enunciando frases do tipo: o Espiritismo explica tudo, tem resposta para tudo há mais de um século. O papel da doutrina dos espíritos não é criar uma cultura que transforme o mundo, mas avalizar as conquistas da ciência humana e cooperar para destiná-las ao conceito de Deus, da imortalidade, da reencarnação, do intercâmbio entre os mundos, da pluralidade de vidas nos orbes, dilatando a visão caótica do materialismo e apresentando ao ser humano a visão sistêmica do universo, em sua imensurável plenitude. A partir dessa concepção, a outra finalidade do Espiritismo é convocar o homem a remodelar seu comportamento ante essa ordem celeste que vige em todo lugar e capacitá-lo para assumir sua destinação divina e gloriosa de co-criador, onde e como se encontrar, através da educação de si mesmo, na direção da formação do homem de bem. Nesse contexto, ser espírita ou não ser, dentro dos padrões do espiritismo dos homens, pouca importância tem para o processo renovador da humanidade, porque o que importa é que ele, o cidadão social, aprenda a se tornar um cidadão universal, através da aquisição de uma cosmovisão, talhada nos conceitos transcendentais da existência. Longe de sermões e puritanismo estéril, a credibilidade do espírita será aferida pela sua postura cidadã e moralizadora, com responsabilidade social e ação proativa junto às comunidades onde foi chamado a servir, respeitando cada criatura com suas singularidades e sendo o fermento que leveda e transforma pela força da vivência íntegra, lúcida e amorosa, sem preconceitos que impeçam sua proximidade da dor alheia e sem medo que o aprisionem a aceitar as diferenças e os diferentes dentro de suas singularidades. O próprio Cristo disse que o maior seria aquele que mais servisse. Isso está em Mateus 20, 26. E para servir não podemos desdenhar a cooperação comunitária, os projetos de ação, a disposição de levar o saber espírita de forma declaradamente contextualizada e dinâmica, mais pela conduta que pelas pregações. A cidadania do verdadeiro espírita, conforme testemunho anotado em nossa referência de apoio, será a credibilidade que vai angariar com sua postura moral de restrito respeito aos esforços humanos de que natureza sejam. Espera-se, portanto, sua integração harmônica e parceira com esses esforços e, sobretudo, com a transformação de si mesmo em um homem melhor e mais benigno ao engenho social, florindo onde foi plantado, seja em que condição for. Eu vou pegar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem, para a gente complementar esse estudo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se, em todas as coisas, à sua vontade. Tem fé no futuro,
Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos às custas de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.